Pessoal, então agora a gente vai para a próxima etapa, que é o uso das resinas de troca iônica, tá? Então, a metodologia pede que a gente passe pela coluna aquela mistura, né, de volumes iguais da solução de sulfato de cobre e de cromato de potássio. Tudo bem? Então, ele pede para a gente passar essa solução, né, na coluna A, que é a coluna da resina mais escura, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, tá, a solução. Então, eu vou adicionar aqui no topo da coluna. Né, ó. Então, adicionado no topo da coluna. Aí, deixa eu limpar aqui, né, porque caiu um pouco fora. E aí, como que a gente vai proceder, né, com a passagem da solução, né, no caso é a nossa amostra, por essa coluna? Primeiro a gente tem que lembrar que aqui, ó, a gente tem nesse espaço onde está a fase estacionária e essa parte final, a gente tem um volume, né, de fase móvel que não tem amostra de fato, né? Seria o equivalente a um volume morto da coluna, ou seja, é só fase móvel, tá? Então é comum que os primeiros mLs ainda não reflitam e não tenham nada da amostra, porque a amostra ainda está aqui, ó, tá? Ela precisa antes, né, passar por toda a fase estacionária para chegar aqui. Só que para ela chegar aqui, o volume que está agora precisa sair, tá? Então é comum a gente tirar primeiro esse volume. E aí, para a gente saber qual volume, isso vai da prática e do tipo da coluna que você está trabalhando, tá? Normalmente, a gente tira aqui uns 3 a 5 ml, tá? Então, os 3, 5 ml iniciais a gente tira e só a partir daí é que a gente começa a recolher aquilo que de fato é a nossa amostra. Então, a gente vai fazer isso, a gente vai tirar primeiro, né? 5 ml, né, de 3 a 5 ml, e aí depois a gente vai de fato recolher aquilo que equivale à amostra, tudo bem? Então eu vou, deixa eu só, cadê a água? Então eu vou aqui usar a mesma proveta. Tá? Então, aqui está o resíduo. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, deixa eu levantar um pouquinho. E eu vou colocar aqui, ó, uma provetinha para a gente medir o volume, né? Que a gente quer tirar do início, né? Então, vamos lá. Agora, gente, é importante nesse caso a gente ter um pouco mais de critério na vazão da coluna, tá? Por quê? Porque agora a gente quer fazer uma amostra, né? A gente quer separar os componentes de uma amostra. Então, a gente precisa garantir um determinado tempo de contato dessa amostra com a fase estacionária. Se a gente passar essa solução muito rapidamente pela coluna, o que vai acontecer? Ela não vai ter tempo de interagir com a fase estacionária. Então, aqui é importante que a gente faça... ó, eu vou parar agora, porque já apareceu a amostra aqui, ó, tá vendo? Então, ó, em torno de 3 ml, que é o que costuma acontecer, tá? Então, isso aqui é só a fase móvel. Então, agora a gente vai começar a separar aquilo que, de fato, é a separação do que aconteceu aqui na cromatografia. Ele pede para a gente separar uns 20 ml, tá? Então, eu vou usar uma proveta maior, tá? Para a gente poder fazer essa separação.
E aí eu peço que vocês observem bem todo o processo. Tá? Então, vamos lá. Observem a coloração do que está entrando e a coloração do que está saindo, tá? Vocês conseguem observar bem, ó, de novo a diferença. Coloração do que está saindo e a coloração do que está entrando, tá? Então, verifique que ele tá um laranja bem forte, né? Do que está saindo, enquanto o que está entrando é aquele verde oliva. Lembrando que a gente não pode deixar a coluna secar. Então, agora a gente adiciona fase móvel, que é a própria água, tá? Pessoal, então aqui, ó, deu 20 ml, tá? E eu fechei a torneirinha porque a metodologia pede pra gente pegar só os 20 primeiros ml. De qualquer forma, a gente nota que ainda tem um residual de amostra, né? Pela coloração ainda um pouco amarelada. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar daqui, tá? Porque a gente vai precisar agora medir o pH dessa solução e eu vou colocar um frasco de resíduo para a gente lavar a coluna. Então, se a gente passou uma amostra pela coluna, agora a gente precisa fazer a lavagem dela, tá? Para tirar os resíduos ainda da amostra. E aí a gente pode fazer isso com uma velocidade um pouco maior, tá bom? Então, enquanto vai lavando a coluna, né? Eu vou deixar numa velocidade menor, porque daí a gente pode ir fazendo outras coisas e não correr o risco da coluna secar. Deixa eu encher aqui, tá? Então, enquanto tá lavando aqui, a gente vai fazer a medida de pH. Então, gente, agora ele pede pra gente passar essa solução aqui, tudo bem? Na segunda coluna, na coluna B, tá? É o que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou só inverter aqui as colunas para a gente focar agora na coluna B, tá? E aqui no caso, será que assim fica mais fácil? Acho que assim fica mais fácil de visualizar. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai adicionar aqui já essa fração no topo da coluna, tá? Eu vou baixar um pouquinho mais a coluna para vocês conseguirem visualizar o início dela, tudo bem? E lembrando que a gente precisa tirar o volume morto. Então, para tirar o volume morto, aqui provavelmente vai ser um pouco maior o volume, tá? Que a gente vai tirar porque a gente tem, né, uma quantidade maior de coluna. Então, agora observem, eu vou abrir, tá? Então, observem bem o que acontece.
Observa bem o que está acontecendo aqui em cima. Pronto, agora, gente, eu já tirei o volume morto, tá? Nesse caso aqui, nessa coluna, eu tirei um pouquinho mais, porque ela é maior, né? A fração da fase estacionária. Então, agora a gente vai tirar os 20 ml. Olha só, então, a solução que está entrando, tá? E como a solução está saindo. E também observa a coloração da resina aqui no início em relação ao restante dela, né? Então, o que está acontecendo? Né? A coloração aqui, ela tá ficando um pouco mais intensa. E como essa resina ela é mais clara, fica mais fácil de ver isso, né? Na resina A, a gente não consegue observar mudanças de coloração na resina, né? Então, aqui a gente vai também tirar 20 ml. Pessoal, então aqui eu parei a coluna, tá? Quando deu 20 ml. Observem bem, né? Solução que saiu aqui, ela já não tem coloração nenhuma, né? E aqui ainda tem um resíduo da amostra. Então, agora eu vou tirar os 20 ml, colocar o becker, né, com resíduo aqui, pra gente deixar ir lavando, né? Para tirar o restante da amostra, enquanto a gente vai medindo o pH, tudo bem? Então, a gente precisa medir também o pH. Pessoal, vamos lá agora. A gente vai fazer a regeneração das colunas, tá? Então, para isso, eu vou deixar aqui em segundo plano a coluna B, para a gente focar na coluna A. Então, a gente vai agora passar na coluna A 20 ml de ácido sulfúrico 4 mol por litro. Então, eu vou colocar agora numa proveta 20 ml. Lembrando de ter cuidado no manuseio desse ácido, embora não seja ácido sulfúrico concentrado, ele tem uma concentração bem alta, então é sempre bom ter cuidado. Então aqui, ó,
20 ml, tá? Do ácido sulfúrico. Então, a gente vai passar esses 20 ml pela coluna. Então, eu vou jogar aqui. Ainda sobrou um restinho que eu vou ainda passar. E a gente vai... como agora é a regeneração da coluna, eu não vou fazer a separação do volume morto, tá? Porque agora a gente só precisa recolher. Deixa eu só limpar aqui. Pronto. Então, eu só vou recolher, então, tá? O volume do eluído, tá? Então, o eluído direto pra gente poder observar, tá? Então, agora, gente, é importante... Eu vou iniciar e vocês precisam observar, tudo bem? Só ajustar a vazão aqui. Observem aqui, ó, nessa região que vai acontecer. Vou colocar o restante do ácido. Ó, atenção agora, hein? Olha aqui a lã de vidro, né? Ela costuma ser branca. Olha a coloração que tá aparecendo aqui. Ó a coloração da solução que tá saindo. É aqui, ó. Deixa eu levantar para ver se vocês conseguem enxergar. Ainda tá clarinho, mas já dá para notar, né? Acho que fica mais claro aqui, ó. A coloração da solução que tá saindo. Ah, gente, aqui em cima, né? Como a gente colocou uma solução com uma densidade diferente da água, né? Da água pura, então ele tem a lã de vidro ela sobe um pouquinho, tá? Por essa diferença de densidade. Mas não tem problema, tá? Depois ela vai assentar. É só enquanto tá passando o ácido. Ou seja, gente, aqui, ó, tá bem azulado, né? Então, notem que a gente pegou uma mistura de sulfato de cobre com dicromato. A gente sabe que o sulfato de cobre é azul, né? Especificamente o cobre, né? Porque se fosse nitrato de cobre, também seria azul. Se fosse cloreto de cobre, também é azul. Então, quem dá o tom azul, de fato, é o cobre, né? E não os ânions que os acompanham nos sais, tá? E a gente sabe que sulfato, nitrato, cloreto não tem coloração, certo? Então, quem é o responsável pela cor azul no sulfato de cobre é o cobre, né? E aí, a gente misturou ele com uma solução de dicromato de potássio. E no caso do dicromato de potássio, quem é responsável por essa coloração, né, laranja do dicromato é o ânion dicromato, porque a gente sabe que o cátion potássio ele não dá cor às soluções, né? Isso a gente vê em análise química qualitativa. Então, sódio, potássio, esses cátions monovalentes, eles não têm uma coloração, certo? Então, quem é responsável dentro do dicromato de potássio pela cor laranja é o complexo aniônico dicromato, tudo bem? Então, é o ânion. No sulfato de cobre, é o cátion que tem essa coloração, tá?
Então, isso é importante a gente observar. Quando a gente passou a mistura, né, dos dois pela coluna A, o que aconteceu? Ao passar a mistura pela coluna A, a gente percebeu que houve uma separação no sentido que a solução que saiu, o eluído da coluna A, era laranja, né? Que é exatamente a cor do dicromato sozinho, tudo bem? Ou seja, a outra espécie que, misturada com dicromato, dava o tom esverdeado ao produto final, ele ficou provavelmente retido na coluna A, tudo bem? E aí o que acontece? Quando a gente veio agora fazer a regeneração da coluna A gente utilizou uma solução de ácido sulfúrico 4 mol por litro. E aí a gente notou que a coloração azul apareceu. Ou seja, a espécie responsável pela cor azul ficou presa nessa coluna, né? E aí isso é bem interessante, gente, porque se a espécie responsável pela cor azul ficou presa nessa coluna, isso significa que essa coluna aqui, que agora está liberando a espécie azulada, ela é uma coluna que ela consegue segurar cátions, né? Por que eu sei disso? Porque a espécie responsável pela cor azul ficou presa nessa resina, tá certo? E quem que é a espécie responsável pela cor azul? A gente discutiu anteriormente. É o cátion cobre, o cobre 2+. Ele é o responsável por essa cor azul. Ou seja, com base nisso, a gente pode chegar à conclusão que esta coluna é uma coluna de troca iônica do tipo catiônica, tá? Ou seja, é uma coluna que troca cátions por cátions. Essa é a definição de coluna catiônica, tá? A gente não pode confundir achando que ele troca cátions por ânions. Não. Deixa eu só completar aqui para ela ir lavando agora. Então, agora a gente precisa, né, lavar a coluna. Então, gente, o que nós temos aqui é uma coluna do tipo catiônica. Por que eu sei disso? Porque pelas colorações, né, tanto no momento da separação quanto agora da regeneração da coluna, a gente notou que quem ficou preso nessa coluna é o cobre, né? Então, gente, nas colunas do tipo catiônica, eu tenho um polímero. Esse polímero é um polímero negativamente carregado e ele tem, já que ele tem carga negativa, ele sempre vem acompanhado de um contraíon, tá? Esse contraíon vai ser uma espécie, obviamente, positiva. Normalmente, ou é o sódio ou é o hidrogênio, o H+, tá? Quando eu passo uma amostra por essa coluna, se essa amostra contiver cátions, né, bivalentes, trivalentes, o que vai acontecer? Esses cátions que têm cargas maiores, eles entram no lugar do sódio ou do hidrogênio que estão presos nesse polímero. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo exatamente uma troca catiônica. Sai o hidrogênio ou o sódio e entra, por exemplo, aqui nesse caso, o cobre, porque o cobre é bivalente. E normalmente a afinidade, né, dos cátions pelas resinas de troca iônica, elas vão acontecer em razão da sua carga, né? Então, os bivalentes normalmente têm preferência em relação aos monovalentes. Os trivalentes têm preferência em relação aos bivalentes e monovalentes, e assim por diante. Então, isso é uma característica muito interessante. Então, eu tinha uma resina que era carregada de sódio ou de H+, e aí eu passei uma amostra que tinha um cátion bivalente, no caso o cobre. O cobre entrou no lugar desses cátions monovalentes e ficou preso na resina, né? Logicamente, eu não quero que ele fique preso eternamente, eu quero depois recuperar esse material. Então, como que eu faço essa regeneração? A tática é utilizar uma solução de concentração mais alta
ou de H+, no caso a gente usou o ácido sulfúrico, também poderia ser uma solução, né? Por exemplo, de cloreto de sódio, que tem uma concentração alta também de sódio. E aí, embora o sódio e o hidrogênio tenham uma menor carga, nesse caso eu consigo vencer a interação do cobre aqui com a resina, não pela carga, mas pela alta concentração que eu estou adicionando de H+ ou sódio, né? Então, por isso que o ácido que a gente está usando aqui é um ácido 4 mol por litro. Por quê? A ideia é a gente arrancar o cobre daqui utilizando um monte de H+, né? E aí o cobre fica sem opção, ele tem que sair e ficar aqui no nosso eluído, tá? Ou seja, eu tinha uma mistura no início e agora eu tenho só cobre, tudo bem? E isso é bem interessante, tá? A gente está usando o ácido sulfúrico, mas dependendo da resina, do fabricante, isso normalmente vai ser determinado na ficha técnica do material. Então, tem algumas resinas que a gente pode usar ácido nítrico ou ácido clorídrico ou mesmo uma solução salina, tá? Então, por exemplo, cloreto de sódio. Isso vai depender, é importante sempre verificar as orientações do fabricante da resina, porque senão você também pode promover algum tipo de degradação da resina, dependendo do material que você estiver usando para recuperação dela, tá certo? Então, essa é a ideia das resinas de troca catiônica. Então, enfatizando, troca catiônica significa trocar um cátion pelo outro. Então, o polímero, deixa eu só encher aqui um pouco mais. O polímero, ele é um polímero negativo que sempre vai ter um contraíon positivo. E aí, no processo de troca catiônica, esses contraíons vão trocando um pelos outros, tá? Então, por exemplo, se eu tenho agora o hidrogênio preso nesse polímero, quando eu passar a minha amostra com cobre 2+, o cobre 2+ vai lá e entra no lugar do hidrogênio, tudo bem? E aí, quando eu quero regenerar, o que eu faço? Eu uso uma solução com H+, só que eu não posso usar com uma concentração baixa de H+, gente. Por quê? Porque senão a competição vai ser extremamente equilibrada. E a gente sabe que quando a competição é equilibrada, o cátion bivalente vai ter preferência em ficar na coluna. Então, o que a gente faz? A gente dá uma ajudinha para o H+, aumentando a concentração dele. E aí ele força a saída do íon cobre 2+, tudo bem? Então, essa é a forma da gente trabalhar com as resinas catiônicas e depois de fazer a sua regeneração, tá certo? Então, agora, gente, o processo é lavar essa coluna. Então, a gente tem que ir lavando com água várias vezes, até que... Então, agora, por exemplo, se a gente fosse medir o pH, o eluído, ele estaria com um pH bem baixo. Por quê? Porque a gente usou um ácido sulfúrico bem concentrado. Então, o que a gente precisa fazer? Lavar, lavar, lavar e verificar o pH do eluído para saber se ele chegou aí num valor entre 6 e 7, né? Que seria o valor que a gente tem mais ou menos para água destilada. Isso indica que a nossa coluna foi bem lavada. Por quê? O ácido que tinha, o H+ que tinha que entrar agora, né? No polímero, para fazer o contrabalanceamento das cargas, ele já entrou, mas tem ácido sulfúrico, né? Então tem ácido H+, que está em excesso, já que a solução é bem concentrada, que a gente tem que ir lavando para poder tirar, tudo bem? E manter a coluna só com os H+, que ela precisa para se manter neutralizada, vamos dizer assim, né? Neutralizada as cargas dos polímeros, tá tudo bem? Então, gente, basicamente é isso. Ao verificar que o pH tá ok, a gente simplesmente deixa um pouco de água ainda para ela não secar, e aí a coluna tá pronta para um próximo uso, tudo bem? Então, essa é a forma, né, de fazer a recuperação da resina catiônica. Pessoal, agora vamos para a próxima etapa, que é a regeneração da coluna B, tudo bem? Então, agora a metodologia pede para a gente adicionar 20 ml
de uma solução de hidróxido de sódio, 4 mol por litro, tá? A gente vai usar o de potássio, o hidróxido de potássio, tá? Porque o efeito vai ser o mesmo nesse caso, certo? Então, a gente vai agora adicionar 20 ml para poder fazer a regeneração da coluna B, tá? Então, mesma coisa. Vou adicionar e a gente vai observar, né, o que está acontecendo aí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Acho que dá para ver bem. Então, vamos lá. Observem bem o que acontece na resina e no eluído, tá? Então, observa bem as características da resina. E também não esqueçam, obviamente, de observar o eluído, tá? Eu vou adicionando aqui o hidróxido que ainda falta. Então, olha o que acontece com a coloração da resina à medida que o hidróxido vai passando pela coluna. Ó, tá escurecendo agora aqui embaixo. Observem agora o eluído, principalmente aqui onde tem a lã de vidro, que é branco, que dá para ver bem. Ó, observa aqui, ó. Então, se vocês notaram, aqui agora a gente tem uma solução, tá? Que tá saindo amarelado, né? O eluído tá saindo amarelado. A coluna, primeira observação, ela ficou extremamente escura, né? Isso ficou bem claro, toda ela agora. E a solução que está saindo, ela está saindo amarelada. Então, percebam, quando eu peguei a mistura, eu passei pela coluna A. Aí na coluna A, o eluído passou de um verde oliva, né, para um laranja. Essa solução laranja do primeiro eluído, né, da coluna A, eu passei por essa coluna. E quando passou por essa coluna, o eluído saiu incolor, né? Ou seja, é de se imaginar que a espécie responsável pela cor laranja, que no caso a gente viu é o dicromato, e o dicromato é um ânion, ele ficou preso na coluna B. E agora, quando eu estou usando um hidróxido de potássio, eu consigo tirar a espécie. Opa, era para ser laranja, mas está saindo amarelo. Por que será, né, que ele está saindo amarelo? Bom, a espécie está relacionada ao dicromato, mas a gente tem que lembrar que o dicromato, ele, por conta do equilíbrio cromato-dicromato ser dependente de pH, a gente pode ter essas variações, né, dicromato para cromato. E o cromato, a gente sabe que ele é amarelado.
né? Então, a gente pode ter esse tipo de situação quando existe mudança de pH do meio, que é o que está acontecendo aqui, né? Então, de qualquer maneira, a espécie aniônica, né, que é responsável pela cor amarelo ou laranja, seja ela de cromato ou cromato, ela ficou presa na coluna, tudo bem? E por se tratar de um ânion, deixa eu só enchendo aqui, né? Por se tratar de um ânion, significa que essa coluna, ela é uma coluna que é um polímero, é feita de um polímero que tem cargas positivas, então ele é um polímero positivo, policatiônico, e que os seus contraíons são ânions, né? Precisa ser um contraíon de carga negativa. Normalmente, esse tipo de polímero ele vem carregado ou na forma de cloreto, então ele vem com cloretos, ou ele vem na forma de hidróxido. Então, agora a gente precisa, né, lavar essa coluna. Lembrando que aqui nesse caso a gente vai lavando até que o pH esteja em torno de 6 a 7. Então, eu passei uma solução de hidróxido de potássio, né? 4 mol por litro. Então, é uma quantidade que é suficiente para substituir, né, todos os pontos no polímero onde tinham dicromato ou cromato, substituir agora por OH-, né? Embora o OH- tenha uma carga menor, ele vai vencer essa competição por conta da sua alta concentração. E justamente isso faz com que eu tenha nesse meio uma quantidade muito alta de hidróxido, que daí eu preciso lavar para tirar esse excesso, tudo bem? E aí poder usar novamente. Então, vai ser o mesmo processo da catiônica aqui para a aniônica, tudo bem? Lembrando que no caso dos ânions, gente, não é só a carga, né, que é um fator sobre a preferência, né, de associação à resina. O que também entra muito em consideração é a presença dos oxigênios, né, nos ânions. Então, isso pode favorecer a interação, né, da coluna, da parte polimérica, com esse ânion mais oxigenado, tudo bem? Então, esse é um outro fator também que para os ânions vai ser importante. Um último detalhe, né, sobre a coluna, então, que a gente já pode classificar como aniônica, então, ó, a coloração, tá, da solução. Então, a coluna aniônica, gente, então essa aqui é uma coluna de troca aniônica, e vocês perceberam que houve uma mudança, né, da coloração inicial dela, depois que a gente passou o hidróxido, né? E aí, gente, lembra que eu comentei que no caso das colunas aniônicas, a gente pode ter ela na forma de cloreto ou na forma de hidroxila. E algumas colunas, principalmente as mais claras, elas podem sofrer variação da coloração em razão do tipo de ânion que está ligado a ela, né? Então, quando a gente usou o hidróxido, a gente faz com que a coluna ela seja agora carregada com hidroxila, né? E em razão disso, o polímero, né, ele adquire essa coloração. Se eu trocasse por exemplo, pela solução regeneradora, colocasse aqui um cloreto de sódio, por exemplo, então eu ia trocar pelos cloretos. E com o cloreto, ela fica com uma coloração diferente dessa de agora. Então, essas mudanças, elas podem acontecer e elas acontecem em razão disso, tudo bem? Em algumas resinas que ficam mais fáceis de observar, certo? Então, agora, lavar a coluna até pH de 6 a 7, né? Pra gente tirar todo o excesso do hidróxido. E aí a gente finaliza essa etapa, tudo bem? Então, resumindo, a gente tem como coluna A uma coluna catiônica e como coluna B uma coluna aniônica, tá? Na coluna catiônica, a gente troca cátions por cátions. Na coluna
Isso na coluna catiônica aqui atrás, né? Ó. Então, a gente troca cátions por cátions. E na coluna aniônica, a gente troca ânions por ânions, tá? É sempre assim que funciona, tudo bem? Então, gente, agora, resumidamente, nós definimos, né, qual é a coluna catiônica, qual é a aniônica. Aí fica a pergunta: eu quero diminuir a dureza de uma água de torneira. Então, eu quero o que significa uma água ser dura ou não? A dureza da água. A dureza representa nada mais, nada menos do que a concentração de íons cálcio e magnésio em água. Quanto mais alta, mais dura essa água, né? Então, eu quero diminuir a dureza da água. Se eu quero diminuir a dureza da água, eu quero tirar o cálcio e o magnésio, tudo bem? Desse sistema. Diminuir a concentração deles na água para que a dureza diminua. Ou seja, eu quero tirar da minha amostra 2 cátions, né? O cálcio e o magnésio. A pergunta que fica é: eu poderia usar a cromatografia de troca iônica para fazer essa retirada? Né? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: se a minha resposta para a primeira for sim, qual das duas colunas eu usaria para tirar o cálcio e o magnésio? Ora, se cálcio e magnésio é um cátion, eu preciso usar então uma coluna que faça troca catiônica. Quem que faz a troca catiônica? A coluna do tipo catiônica, ou seja, a escurinha aqui, a coluna A, tudo bem? Então, essa coluna, ela é do tipo catiônica, portanto, é com ela que eu vou trabalhar para retirar a dureza da água, já que tirar a dureza da água significa tirar os cátions, magnésio e cálcio, tudo bem? Então, a coluna B a gente não vai utilizar para a próxima etapa, porque ela é do tipo aniônica e eu não vou fazer nenhuma análise de ânions ou necessito retirar algum ânion de uma solução, tudo bem? Lembrando, gente, só para finalizar, que quando eu uso a troca catiônica ou aniônica, eu estou sempre fazendo a troca de um cátion pelo outro ou a troca de um ânion pelo outro, tá? Então, vocês precisam sempre analisar isso. Por quê? Porque na medida que você vai tirar uma espécie da sua amostra, outra vai entrar no lugar. Aí você precisa pensar, essa outra que vai entrar no lugar, ela vai ter um grande impacto naquilo que eu for fazer com a minha amostra depois? Então, por exemplo, se eu tivesse uma coluna aqui, né, aniônica, que estivesse na sua forma de cloreto, certo? Quando eu for passar a minha amostra, o meu ânion de interesse vai ficar preso na coluna e o cloreto vai entrar no lugar. Aí a pergunta que eu faço para o analista é: esse cloreto vai influenciar em alguma coisa nas próximas etapas da sua análise? Vai ter alguma coisa que você vai fazer, por exemplo, você vai trabalhar com eluído e vai precisar adicionar, por exemplo, nitrato de prata? Porque se isso for acontecer, como a sua amostra vai ter cloreto agora, né, que entrou no lugar do seu ânion alvo, se eu adicionar prata, então se eu adicionar nitrato de prata, vai ocorrer precipitação, por exemplo, né? Então, nesse caso, é vantajoso eu trabalhar com uma coluna do tipo cloreto, né? E não sei se ficou claro, né, essa questão. Se eu for fazer esse tipo de análise que vai envolver prata, não seria melhor eu utilizar uma coluna aniônica do tipo OH-, né? Que depois eu consigo, por exemplo, neutralizar esse OH-, é mais fácil, né? Agora, se eu tiver com ela na forma de cloreto, esse cloreto ele vai entrar no lugar do meu ânion. Será que esse cloreto vai interferir num processo posterior? Então, a gente sempre tem que avaliar também essas questões relacionadas à cromatografia de troca iônica.
tudo bem? Isso aí é uma observação importante, certo? Então, gente, finalizado essa primeira etapa, agora a gente vai para a segunda etapa, que é a análise de dureza da água, tudo bem? Até mais!